Você já sentiu como se sua mente fosse uma prisão sem saída? Como se cada pensamento fosse uma corrente que te arrasta para baixo, sufocando o pouco de paz que ainda resta dentro de você? É nesse silêncio quebrado pelo barulho interno que muitos desmoronam. E é justamente aí que começa o segredo da calma estoica. Um segredo que quase ninguém ousa revelar. Havia um homem, vamos chamá-lo de Elias. Ele carregava o peso do mundo nos ombros. O trabalho, as dívidas, os fracassos passados, tudo se acumulava como pedras em uma sacola invisível que ele carregava todos os dias. Ele tentava sorrir, tentava parecer forte, mas por dentro ele estava em pedaços. A cada manhã, Elias acordava com a sensação de estar atrasado para a vida. O coração acelerava antes mesmo do primeiro café. As mãos tremiam, a respiração era curta e qualquer olhar atravessado de um colega no trabalho era suficiente para explodi-lo por dentro. A calma parecia um luxo distante, uma farsa contada por livros de autoajuda. Mas o que ninguém lhe dizia é que a calma não era ausência de dor. A calma estoica era outra coisa. No fundo da mente de Elias, um sussurro começava a se formar. Algo que ele ainda não compreendia. Era como se a própria vida gritasse: você não precisa viver refém desse caos. Existe uma saída, mas ela vai custar caro. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que a calma estoica não nasce quando o mundo se aquieta. Ela nasce quando você aprende a enfrentar o mundo sem deixar que ele te quebre. Mas o que exatamente aconteceu para Elias mudar? O que transformou sua mente presa no caos em uma fortaleza de silêncio inabalável? A resposta está na próxima parte. Elias acreditava que tudo se resolveria com o tempo. Mas o tempo, cruel e implacável, não curava. Apenas revelava o tamanho da ferida. Quanto mais ele tentava ignorar, mais os problemas se multiplicavam diante dele como ecos intermináveis. No trabalho, um erro pequeno se transformava em humilhação pública. Na família, discussões banais viravam guerras sem trégua. Na sua mente, cada olhar, cada palavra atravessada, cada fracasso passado crescia como um monstro que o devorava em silêncio. Ele se sentia perseguido por inimigos invisíveis. Não havia descanso, nem à noite, nem nos sonhos. Elias buscava distrações. A televisão, as redes sociais, o bar cheio de risos vazios. Mas tudo era anestesia barata. Ao amanhecer, a mesma angústia estava lá, intacta, esperando por ele. Era como tentar tapar o sol com as mãos. Impossível escapar do peso da própria mente. E ainda assim, havia algo diferente. Entre os gritos da rotina, havia momentos curtos, quase imperceptíveis, em que o caos se calava. Era quando Elias olhava para o nada, sentado no ônibus, preso no trânsito, encarando um ponto qualquer no horizonte. Por alguns segundos, tudo parava. E nesses instantes, ele sentia uma estranha força que não sabia nomear. Uma calma dura, fria, que parecia surgir não porque os problemas tinham desaparecido, mas porque ele os aceitava. Essa sensação fugidia voltava e sumia, como uma chama tímida no meio de um vendaval. Elias não entendia, mas começou a desejar esses momentos. Era como respirar ar puro depois de quase se afogar. O mundo dele ainda estava em colapso, mas dentro daquele colapso, uma semente havia sido plantada. Elias estava prestes a descobrir que o segredo da calma estoica não era fugir da tempestade, era aprender a permanecer de pé no meio dela. Mas quem lhe mostraria o caminho? Quem o guiaria quando todos os conselhos soavam vazios? A resposta surgiria em uma noite inesperada, em um encontro que mudaria tudo. Era tarde da noite. A cidade dormia, mas Elias caminhava sem rumo pelas ruas escuras, carregando consigo o peso de um dia que parecia ter sugado toda a sua energia. O frio cortava sua pele
e o silêncio da madrugada soava quase ameaçador. Foi então que ele entrou em uma pequena livraria antiga, aberta por acaso. Uma luz fraca escapava pela porta entreaberta. Lá dentro, o cheiro de páginas envelhecidas se misturava ao som leve de um rádio antigo. Atrás do balcão, um senhor de olhar profundo o observava em silêncio, como se já soubesse por que Elias estava ali. Sem uma palavra, o homem puxou um livro empoeirado e o colocou sobre a mesa. Na capa, lia-se Cartas a Lucílio, Sêneca. Elias folheou as páginas quase sem vontade, mas uma frase brilhou como uma lâmina. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Aquelas palavras atravessaram seu peito como uma revelação. Ele percebeu que sua vida não era apenas feita de dores inevitáveis, mas também de reações escolhidas. O caos que ele carregava não era só o peso do mundo, era o peso da sua resposta ao mundo. O Senhor, percebendo sua expressão, apenas murmurou: "A calma não é a ausência de batalha, rapaz. É aprender a lutar por dentro sem se perder por fora." Elias sentiu algo despertar. Não era alívio. Não era cura imediata. Era como se tivesse encontrado uma chave. Uma chave pequena, quase invisível, mas capaz de abrir uma porta que ele nunca soubera existir. Ao sair daquela livraria, as ruas pareciam as mesmas. O frio era o mesmo. Os problemas continuavam lá fora. Mas dentro dele, algo havia mudado. Uma fagulha havia se acendido. No dia seguinte, o mundo não havia mudado. As mesmas cobranças, as mesmas vozes ácidas, os mesmos olhares que antes o esmagavam. Mas dentro de Elias, algo era diferente. Ele lembrava da frase de Sêneca, gravada como fogo: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis." Naquela manhã, um colega de trabalho o acusou injustamente de um erro. Antes, Elias teria explodido, sua raiva teria transbordado e o ambiente inteiro seria consumido pelo seu descontrole. Mas agora, ele respirou fundo. O coração ainda acelerava, mas ele não reagiu imediatamente. Ele observou. E no silêncio que se seguiu, percebeu algo. O poder não estava no grito do colega, mas na sua escolha de não ser arrastado por ele. Essa foi sua primeira vitória silenciosa. Pequena para o mundo, gigantesca para si mesmo. Elias descobriu que a calma estoica não é passividade, é resistência. É transformar cada provocação em treino, cada dor em disciplina, cada humilhação em fortalecimento. Mas a vida, como sempre, não perdoa. Nos dias seguintes, os testes se multiplicaram. Uma discussão em casa que poderia terminar em violência verbal. Uma crise financeira que ameaçava derrubá-lo de vez. Um silêncio doloroso no coração, onde a solidão gritava. Elias vacilou. A calma não vinha fácil. Era como tentar domar um cavalo selvagem. Ele caía, se machucava, mas levantava. Cada vez que respirava fundo em meio ao caos, uma parte dele ficava mais firme. Cada vez que não reagia ao ataque externo, o ataque interno perdia força. Aos poucos, ele começou a notar algo. Os outros esperavam sua explosão, mas ela não vinha. E nesse não vir, Elias começou a se tornar perigoso. Não porque ameaçava, mas porque ninguém mais sabia o que se passava dentro dele. Ele havia se tornado um mistério, e o mistério gera respeito. Mas o maior teste ainda estava por vir. Uma situação que colocaria toda a sua calma à prova
e revelaria se aquela fagulha era apenas ilusão ou uma verdadeira chama inabalável. A calmaria que Elias vinha cultivando parecia sólida, mas a vida sempre encontra uma forma de arrancar nossas máscaras. Numa tarde cinzenta, ele recebeu uma ligação. Sua mãe estava no hospital, entre a vida e a morte. O coração disparou, o corpo gelou. Por um instante, todo o trabalho interno que vinha construindo parecia ruir como um castelo de areia diante da maré. No caminho até o hospital, sua mente gritava: "Por que comigo? Por que agora? Eu não aguento mais." A dor queria arrastá-lo para o mesmo desespero de antes. Mas algo diferente aconteceu. Entre lágrimas e respirações curtas, uma lembrança emergiu, a voz do velho da livraria ecoando em sua mente. A calma não é a ausência de batalha, é aprender a lutar por dentro, sem se perder por fora. Elias entrou no quarto. O som das máquinas, o cheiro de hospital, a fragilidade estampada no rosto de sua mãe, tudo parecia esmagá-lo, mas pela primeira vez ele não foi engolido pelo pânico. Ele segurou a mão dela com firmeza, respirou fundo e, mesmo com os olhos marejados, encontrou uma serenidade estranha, uma serenidade que não apagava a dor, mas que lhe dava forças para permanecer de pé. Ali, diante da possível perda, ele compreendeu o que ninguém nunca lhe havia contado sobre a calma estoica. Ela não é um remédio que cura o sofrimento. Ela é uma armadura silenciosa que nos permite atravessá-lo. Não é fugir da tempestade, é caminhar dentro dela sem se deixar destruir. Dias depois, sua mãe sobreviveu, e Elias, marcado pela experiência, sabia que nunca mais seria o mesmo. Ele havia descoberto que a verdadeira força não estava em dominar os outros, mas sim em dominar a si mesmo. Que o mundo sempre será caótico, cruel e imprevisível, mas que a paz pode nascer dentro de quem se recusa a ser escravo das circunstâncias. O que ninguém te conta sobre a calma estoica é simples e brutal. Ela não apaga a dor, mas transforma a dor em poder. Se essa história falou com você de alguma forma, comente aqui embaixo. Quero saber se tocou seu coração. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque essa jornada só está começando.